Amigos, no vídeo de hoje vamos homenagear os injustiçados. Quais são os melhores jogadores da história da NFL que nunca ganharam o Super Bowl? Título é tudo? É isso que a gente vai descobrir hoje. Lembrando, estamos nos últimos dias para você participar da promoção que vai dar um ingresso do jogo da NFL aqui no Brasil, Eagles e Packers, no dia 6 de setembro. Então você tem que virar membro do Golim Sports e ir no post oficial lá do Instagram e falar assim: Golim, virei membro. Acabou, você tá participando. Imagina isso, por R$5 você pode ir pro jogo da NFL no Brasil. É imperdível. Então vire membro e a gente vai se falar já já, depois da vinheta. Vai! Go, baby! Feel great. Rock and roll, man. Antes de começar, eu queria falar dos meus amigos da KTO, sempre presentes aqui no Golim Sports, a casa de apostas parceira do Golim Sports, que você pode se cadastrar no link aí embaixo. A KTO, know the odds, conheça as cotações, porque quando você conhecer, você vai fazer parte. Ela abraçou a NFL aqui no Brasil e é um lugar de confiança para você não só pôr o seu dinheiro, como ganhar uma graninha também. Não tá tendo NFL, você pode apostar no que você quiser, Olimpíadas, ligas, futebol, Brasileirão, tudo. E quando a NFL voltar muito em breve, também. Então, você pode ir pelo QR Code ou você pode ir pelo link na descrição e confiar. Só para maiores de 18 e sempre com responsabilidade, tá? Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Eu começo pelas menções honrosas? Eu vou começar pelas menções honrosas. Primeiro lugar, Fran Tarkenton, quarterback do Minnesota Vikings. Hoje a gente vê quarterbacks móveis e é quase normal, né? A gente tem Lamar Jackson, a gente tem Kyler Murray, caras que se movimentam muito bem com a bola. Pois lá na década de 70, o Fran Tarkenton era um quarterback versátil e ele era espetacular correndo com a bola, uma mobilidade nunca antes vista. Não apenas isso, foi MVP em 75, 9 vezes Pro Bowl, 3 Super Bowls jogados, apesar de nenhum vencido, é a sina do Minnesota Vikings e, obviamente, está no Hall da Fama. O primeiro dos QBs versáteis da NFL, que depois teria Steve Young, Randall Cunningham, depois teria o Michael Vick da vida e tudo mais. Fran Tarkenton é espetacular. Outra menção honrosa, Tony Gonzalez. Tony Gonzalez, cara, ele não só é um dos melhores tight ends da história, eu confesso que eu sempre fico entre ele e o Gronkowski em melhores tight ends da história, mas o Tony Gonzalez, vamos falar que ele só pra vocês entenderem a importância desse cara. Ele mudou a posição de tight end, que sempre foi conhecida pelo bloqueio, pra uma posição de bloqueio excelente, mas também receber bolas. Abriu portas pra caras como Gronkowski, Antonio Gates, Travis Kelce, que hoje mal bloqueia, mas ainda assim isso veio muito do Tony Gonzalez. 14 vezes Pro Bowl em 17 anos, só para mostrar o domínio dele na posição, e foi Hall of Famer no primeiro ano de elegibilidade, ou seja, o cara tem que ter 5 anos fora da NFL para entrar no Hall da Fama, e os grandes entram no primeiro ano. É o caso dele. Agora sim, vamos pra lista. Começando em quinto lugar, mais um do Minnesota Vikings. Isso é invariável, né? Times excelentes que nunca ganharam um Super Bowl, como é o caso de Bills e Vikings, tem jogadores injustiçados por causa disso. Alan Page, defensive tackle, jogador de linha defensiva e um espetacular jogador. Se hoje, com a saúde que tem hoje, com a tecnologia que tem hoje, a longevidade já é uma característica espetacular para jogadores, imagina na década de 70. Alan Page jogou 15 temporadas no Minnesota Vikings e foi dominante. 9 Pro Bowls, 6 vezes All-Pro. Para você que tá começando a acompanhar, o Pro Bowl são os melhores de cada conferência, mas se 3 deles não querem jogar, pega o quarto, quinto, sexto. O All-Pro não, é o time da NFL, principalmente o First Team All-Pro, que é o que eu vou falar aqui. Além disso, também teve MVP. Alan Page é espetacular, mas nunca levou a taça. Número 4, Bruce Smith. Cara, o Bruce Smith é simplesmente um dos melhores defensores da história da NFL. Eu coloco ele no panteão lá em cima com Lawrence Taylor, Aaron Donald, Reggie White e tudo mais. 4 Super Bowls seguidos jogados, nenhum vencido, você sabe muito bem, 90, 91, 92, 93, 9 vezes All-Pro, 9 vezes que ele foi considerado o melhor da posição, 11 Pro Bowls e até hoje o líder de sacks em uma carreira inteira com 200, ele bateu 200 sacks e aposentou. Obviamente ele está no Hall da Fama da NFL e até hoje ninguém superou a marca de 200 sacks. É loucura. Número 3, Barry Sanders. Eu quero pedir desculpa para Jim Brown, para Walter Payton e para grandes running backs da história, mas Barry Sanders, para mim, tá lá em cima. 10 anos jogando pelo Detroit Lions,
um dos, como eu disse, se não o melhor, pra mim o melhor running back da história da NFL. Liderou a liga em jardas corridas 4 vezes, sendo o primeiro jogador a chegar a 2.000 jardas em uma única temporada, que foi em 97, quando ele ganhou o MVP. 6 vezes All-Pro. E, pelo amor de Deus, eu não quero menosprezar Bruce Smith, mas numa época em que defensive ends não eram tão relevantes assim, você ser 9 vezes All-Pro é óbvio que é impressionante, mas é uma posição que tem menos gente boa, digamos assim. Naquela época, principalmente, o Barry Sanders, cara, o running back sempre foi a fortaleza de um ataque. E o Barry Sanders conseguiu ser 6 vezes All-Pro, espetacular e um dos melhores jogadores da história da liga. E aí eu posso até fazer uma menção honrosa do Detroit Lions do Calvin Johnson, né, o Megatron, que é um dos grandes wide receivers da NFL também, que nunca ganhou título. Mas o wide receiver que eu vou pôr aqui, na posição número 2, é o meu wide receiver favorito, um dos jogadores que eu mais amo dentro e fora dos campos e que eu tenho o sonho de conhecer, Randy Moss. Randy Moss, cara, ele foi 4 vezes All-Pro, 6 vezes Pro Bowl e parte de 2 dos melhores times da história da NFL. Em 98 com os Vikings, 15 vitórias, não ganhou o Super Bowl. Em 2007 com os Patriots, 16-0, não ganhou o Super Bowl. É uma tristeza. Ele devia ter um troféu honorário, é bizarro. Primeiro ano de elegibilidade, ele já entrou no Hall da Fama e tá no top 3 de recebedores em praticamente qualquer estatística que você quiser. Touchdowns recebidos, recepções gerais, jardas totais por recepção, tudo que você pensar, Randy Moss é um monstro e ele merece completamente os aplausos ininterruptos de quase 5 minutos que ele teve na cerimônia que colocou o Tom Brady no Hall da Fama dos Patriots. Número 1, os mais conhecedores da NFL já sabem, né? O maior e melhor jogador a nunca ter ganhado o Super Bowl na sua vida é Dan Marino. Dan Marino, cara, é difícil pra gente hoje, porque hoje a gente tem caras parecidos com o Dan Marino, que lançam o braço forte e tudo mais, mas não existiu ninguém igual a Dan Marino, imagina na década de 80. Começa assim, ele foi draftado em 83, já ganhou o calor ofensivo do ano. Em 84, ele foi MVP. Uma carreira parecida com o Patrick Mahomes, assim, que já é absurda desde o começo. 3 vezes All-Pro, numa década em que tinha Jim Kelly, John Elway, Joe Montana. 9 vezes Pro Bowl, Hall da Fama, é claro, e um excelente passador em que uma época em que a NFL tinha duas coisas. Primeiro, o jogo aéreo não era tão forte quanto estava se tornando. Ele é um dos principais nesse sentido, de revolucionar a NFL nesse sentido. E a segunda coisa, era uma época em que o quarterback não era tão protegido. Hoje em dia, a proteção ao quarterback é uma coisa muito grande. Tem roughing the passer, você não pode bater no quarterback de um jeito específico que é falta, a gente sabe disso. Na década de 80, isso não existia. E Dan Marino fez tudo isso, chegou a jogar em Super Bowl contra o Joe Montana e não ganhou. E é, infelizmente, uma injustiça, mas a NFL tem dessas, né? Grandes jogadores que nunca ganharam o Super Bowl. É o caso de Dan Marino, essa lenda absoluta do esporte. Não é à toa que é capa e que merece ser homenageado nesse vídeo. Muito torcedor da NFL torce pelo cara por causa do quanto ele é gigante.